eu tive que vir refazer essa live aqui, esse apostolado. Mas vai dar certo agora. Tive que refazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Preparação para a confissão. Você se confessa sempre, frequentemente? Ou você está afastado das confissões? E por que você está afastado? E quando confessa bem? Você faz o exame de consciência certinho, escreve no papel resumidamente para não prolongar a confissão com o padre? Pois bem, eu quero estar aqui nessa live, começando hoje, e vou fazendo assim, em pedaços, porque a confissão é muitas coisas que temos que aprender dentro de uma catequese. Confissão não é apenas ir lá falar os pecados, o que a gente acha que deve ser pecado e contar. Pecado é aquilo que é pecado. Como confessar bem, como se preparar bem. Eu estarei fazendo várias lives. Isso vai ser transmitido aqui nas redes sociais, no YouTube, para que você aprenda a confessar. Eu vejo muitas pregações de pessoas de fazendo apostolado, de pessoas que até mesmo dentro de igreja, que faz parte de grupo de oração, mas você não vê ninguém dando catequese. Ninguém fala sobre como preparar uma boa confissão. Ninguém mais prega mais santidade. O motivo de confessar, onde está na Bíblia, como se preparar bem. E a gente vê que hoje as catequeses hoje está realmente só Deus na causa. Não é mentira nenhuma. Basta você olhar o comportamento das pessoas na missa. Basta você olhar as homilias de muitos padres. Muitos falam que você pode comungar. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo de um sacerdote falando que se você faltar na missa, se você for na outra missa, você não precisa confessar. Você pode comungar do mesmo jeito. Abre aspas. Só se for um motivo muito legível que a igreja não condena. Por exemplo, você está socorrendo alguém, perde a missa, não tem com quem ficar com aquela pessoa, se você está cuidando dela. Entendeu? Por exemplo, um farmacêutico, uma pessoa que trabalha na área da saúde, tem que trabalhar domingo às vezes. Por isso você pode ir na missa no sábado. Então existem exceções que a igreja não considera pecado. Mas se você pode ir na missa e não vai por preguiça, dia de missa de preceito, é pecado mortal. E tem padres falando que não é pecado mortal faltar na missa de dominical. É pecado sim, pecado grave. E se não confessar, se morrer em estado de pecado mortal, vai para o inferno. Como uma pessoa pode se confessar? Colocando de joelhos diante de Deus, rezando, meditando os mandamentos de Deus. Existem passagens bíblicas que nos ajudam a rezar e a nos compreender o amor de Deus, a sua misericórdia, nos ajuda a confessar bem, fazer um exame de consciência além dos mandamentos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 7. Efésios capítulo 1, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá pegar a Bíblia, nessa passagem. Capítulo 3, versículo 7. Lá no versículo 7, capítulo 3. Eu me tornei servo desse evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotência e ação divina.
Só podemos se tornar um servo se nós estivermos em intimidade com Deus, se a gente for purificado com Deus. O verdadeiro servo, ele tem intimidade com Deus. Só que se estiver em pecado, não tem intimidade com Deus. Por isso que devemos confessar. Tem Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17. E 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 7. Até mesmo para orar em cima dessas leituras ajudará-nos a confessar melhor. E os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus nos ajudam muito a confessar. E cada mandamento de Deus não é só você pecar mortalmente na sexualidade. Existem inúmeras coisas que é contra o mandamento de Deus. Eu já começo pelo primeiro mandamento de Deus. Quando você for confessar, primeiro mandamento de Deus, pecados mortais, que possa estar no primeiro mandamento de Deus. Amar a Deus, quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Aí você fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando foi que eu não amei a Deus sobre todas as coisas? Vou lá no primeiro mandamento. Aí eu vou fazer uma reflexão da última confissão até hoje. Que eu confessei, aliás, o que eu tinha confessado, esqueci, também deve ser confessado. E que cometi nesse tempo todo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? Fiz minhas ações diárias. Fiz a leitura bíblica. Eu tenho confiança em Deus. Se você não confia em Deus, é pecado também, deve ser confessado. Desesperei-me alguma vez na hora do sofrimento? Eu paro por aqui. Tem que ter mais coisas. As minhas orações diárias, eu tenho que ter tempo para Deus. Se eu não tenho tempo para Deus, estou pecando. Deve ser confessado isso aí. Pecado grave. Leitura bíblica. Se você não sabe, meia hora de leituras bíblicas diária, meditação, você ganha indulgências plenárias. É a graça. Tenho confiança em Deus. Quando a gente não confia em Deus, sabendo que Ele existe, nós pecamos. Pode ser confessado. Frequentei doutrinas contrárias à minha fé católica. Se você frequentou outras doutrinas, nem que for por visita, deve ser confessado. Até mesmo se for igreja evangélica. Xoxonanhê, macumba, candomblé, mesa branca, adivinhação. Isso sem dizer que isso é uma brecha do demônio entrar na vida da pessoa. A doutrina, seja qual for, a contrária da lei de Deus, da fé católica. Se você é católico, você não tem que acreditar em signos, em leituras das mãos, a cigana, né? Acreditar em cigano. Você não deve frequentar candomblé, espiritismo, espírito de deviação, essas coisas todas, jogar búzio. Tudo isso contraria a fé católica. Reencarnação, Allan Kardec. Isso tudo é pecado mortal. Se você um dia frequentou isso e nunca confessou, pode procurar um padre e confessar. Talvez a sua vida esteja atrapalhando alguma coisa na sua vida devido a esse determinado pecado. Eu já fui ministério, já fui da renovação carismática da 1998 até 2006. De cura e libertação. Quantas inúmeras de pessoas que a gente rezava, a pessoa não era curada. Principalmente dor de barriga, algumas dores de cabeça no momento de oração, justamente porque frequentou o espiritismo. Quando renunciava, aquela dor sumia. Procurava uma confissão, a pessoa nunca mais sentia dor nenhuma, se sentia até melhor. Há o perigo de buscar as falsas doutrinas, que contraria a nossa fé católica. Usar amuletos, símbolos ao contrário da fé cristã. A figa é pecado você usar isso. Hang-luz, pecado. Fazer até sinal com a mão é pecado. Existem vários símbolos que não são cristãos. Por exemplo, eu posso usar um terço no pescoço.
Não tem pecado nenhum, porque isso aqui simboliza a minha fé cristã, a minha fé católica. Então eu posso usar esse símbolo que é cristão. Sou consagrado a Nossa Senhora, posso usar correntinha, medalha. Posso ter imagens da Igreja Católica, imagens dos santos. E lembrando, o Espiritismo, né, o Candomblé, eles buscam objetos e imagens de santos e levam para o Candomblé para confundir o católico. Infelizmente, parente meu que morreu recebendo espírito, mexendo com o Candomblé, essas coisas, eu falava, isso não é de Deus. Não, mas tem imagem de Nossa Senhora, o demônio leva para lá. Imagem de todos os santos para confundir. Porque infelizmente muitos católicos não querem saber de estudar a sua fé. Por isso que se perde. Oséias 4, o meu povo, Oséias 4 fala, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. A falta de conhecimento nos leva à morte, à perca. A falta de conhecimento nos leva à perdição. A verdade nos traz a conhecimento e nos liberta das heresias. Então, usando amuletos, os símbolos a contrário da fé cristã. Angelus, figa e tantos outros objetos que anticristãos. Pecado mortal. Eu lembro de uma outra recentemente entre aspas, uma moça usava um objeto do espiritismo, que era a concha do mar, como superstição. E as orações dela não funcionavam nada. Ela tinha muito conversou com o padre deu uma benção lá, mas o padre parece que não entendia muitas dessas coisas, não sei. E eu me coloquei a conversar com ela, tudo. E Deus colocou no meu coração, ela mexeu com o espiritismo. Por isso que ela não está dormindo, o demônio está vindo matar ela, não está dormindo à noite, sendo atormentada. Falei, tira esses objetos que você tem aí, que não é de Deus, porque alguém da sua família frequenta o espiritismo e você frequentou também, é a minha avó. Então renuncia a isso, confessa e que isso vai sumir na sua vida. Você terá muitas noites tranquilas. Não sei se ela obedeceu, mas tivemos vários casos na época. Eu falo que tivemos porque na época era ministério, não era eu sozinho. Várias vezes. Pessoas que colocou amuletos, colocou coisas, objetos no seu pescoço, ou na mão, né, no pé, ou seja uma camisa. Gente, se não é consagrado a Deus, se não é objeto cristão, ali está o demônio. Então, muito cuidado com isso. Se você um dia fez isso, uma simpatia, e usou certas coisas, né? Como simpatia, aquela ruda na orelha. Assim, é pecado mortal, pecado que atrai demônio para a vida de você. Então, confesso que se tiver algum demônio na sua vida, a confissão é um exorcismo extraordinário. Os padres exorcistas falam que a maior celebração de exorcismo é a confissão. Quando a pessoa se confessa, quando o padre fala, eu te absolvo. O sangue de Cristo nos lava, nos expulsa tudo que é demônio e fica fechado as brechas. Pecado mortal. Tive medo de Satanás, não devemos ter medo do demônio. Não que você tenha que afrontá-lo. Mas se você está com Deus, se você é uma pessoa de oração, lê a Sagrada Escritura, faz penitência, vai nas missas, não pega mortalmente, para que temer a Deus? Deus, a palavra de Deus fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas coisas Deus permite, os ataques infernais do demônio, como o Padre Pio apanhava dos demônios. Mas Deus tinha um propósito ali. Aquilo santificava. Mas o demônio nunca matou o Padre Pio. Ele pode nos atormentar, Deus permite. De uma coisa, de um atormento ali, tirar um fruto bom. Não devemos ter medo do demônio. Portanto, não vamos afrontar. Mas podemos combater contra ele, porque a vitória está dada. Missa, essa arma é terrível, não, para eles.
Santo Rosário, Santo Terço, confissão, missa, visita ao Santíssimo Sacramento, comunhão diária, se puder. Isso afasta o demônio de você, da sua vida, mesmo que ele venha com as tentações. Porque quanto mais encher da presença de Deus para viver santidade, o demônio terá menos forças, ou força nenhuma para te derrubar. Ele pode te atazanar, ele pode nos atentar por permissão de Deus, porque até Jesus foi atentado no deserto. E as tentações é preciso acontecer, porque isso é o sinal que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Um cristão que não tem nenhuma atentação, ou não é perseguido, tem coisa errada nele. Porque todos os santos foram perseguidos e foram tentados por seguir e amar Jesus Cristo, por viver a vontade de Deus. Então não tenha medo. Reza, confia. Comunguei em pecados graves. Por exemplo, existia uma santa da igreja. Uma mulher santa não. Minto, não é santa, não foi santa, tá? Corrigindo, não foi santa. Porém, ela comungou 3 vezes em pecado mortal. Ela morreu. E o padre viu os demônios vindo. Só que antes veio os anjos, com cálice em suas mãos. Por milagre eucarístico, eles bateu no gogó que era defunta, que era a filha, morreu, pecado mortal. As 3 hóstias que ela comungou veio para a âmbula intacta. E eles subiram com ela para o céu. E os demônios pegou a alma daquela mulher, daquela freira, e levou para o inferno. Porque ela cometeu 3 pecados mortais. Ela cometeu pecados mortais contra a impureza e não confessou por vergonha, e esse pecado acusou no dia da morte. Gente, todo pecado não vai nos acusar no dia do nosso julgamento, no dia que nós morremos. Todo pecado vai acusar, se a gente não tiver confessado. O demônio estará de prontidão no dia do julgamento. Falei, você fez isso. Comungar em pecado mortal, sexo fora do casamento, adultério, masturbação, filme pornográfico, o aborto, e tem que ser um bispo para perdoar, para a confissão. Aborto. Sexo fora do casamento, como eu falei. Roupas inadequadas que levam os homens ao desejo da carne, ao pecado e vice-versa. Pecado gravíssimo, tem que confessar. Não pode comungar. Eu vejo pessoas, mulheres e homens, confessando de bermuda, camisa regata. Não pode. Vai confessar, vai comungar desse jeito? Que isso? Pecados graves, pecados graves. Ódio no coração, não perdoa a pessoa, vai comungar, não pode. Primeiro perdoa. Antes de levar sua oferta ao altar, reconcilie com o teu irmão e com Deus. E depois vai levar sua oferta no altar. Não pode comungar em estado de pecado grave, ódio no coração e esses pecados contra a castidade. Ou se frequentou outros tipos de religiões, como foi aqui citado. Confessa. Se você comungou assim ou comungar assim, é 2 pecados que você comete mortalmente. Como uma comunhão sacrílica e os pecados que você cometeu. Grave e está comungando. Isso leva para o inferno automaticamente se morrer em estado de pecado assim. Confessou pecado, perdoado. Não confessou pecado, não perdoado. Não tenha vergonha de confessar. Não tenha vergonha que o padre está ali para só te ouvir, aconselhar. Se tiver que puxar a orelha, ele vai puxar. Que o pai que ama repreende os seus filhos e te dá a absolvição. E detalhe, o padre tem que falar, vou estar repetindo sempre nas lives aqui sobre preparação da confissão. O padre tem que falar, eu te absolvo. Senão não é válido. Ah, Jesus te perdoa. Jesus te abençoe. Te abençoe. Jesus te abençoa ou te absolve. Não é válida a confissão. Porque pelo ministério da igreja eu concedo o perdão à paz. E eu, pela sua autoridade,
eu te absolvo dos teus pecados. O Padre tem as mãos ungidas para isso. Sacramento fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Padre tem que falar, eu te absolvo, pelo menos. Se o Padre falar, eu te absolvo dos teus pecados, você estará perdoada por Deus. Ele vai te dar penitência. Alguns padres não dão penitência, mas você pode, do seu coração, fazer uma penitência em reparação dos pecados confessados, que é muito importante para ficar completa a confissão, né? Preparação, a confissão, contar os pecados, receber a absolvição certa e faz uma penitência. Mesmo que o padre não der, você tira do seu coração aquilo que vier no seu coração. Por exemplo, como penitência, vou fazer uma abstinência um dia, ou 2 dias, uma semana, determinado alimento, discretamente, né? É válido. Vou rezar um rosário pelas almas do purgatório, um terço, que seja. Li livros ou quaisquer escritos contrários a Deus ou a santas religiões. Livro Allan Kardec, livros que falam de adivinhações, livros que contrariam a fé católica, pecado mortal, pecado grave, deve ser confessado. Você está deixando. Tudo isso que foi dito aqui é deixar de amar a Deus. Viu? Então, livros ou qualquer escrito contrários a Deus ou a santa religião católica, apostólica romana, qualquer tipo de livro que contraria a fé católica. Se você fala que é católico, você não deve ser esses livros. Se você já leu livros que não é da fé católica, que contraria a fé católica, você deve confessar. Seria muito bom você confessar para você ficar com a alma limpa. Se eu fui egoísta, se eu fui racista, tive mágoas, guardei mágoas, tive ódio, pior ainda, tive raiva, fui desonesto ou desonesta, tudo é pecado gravíssimo e devemos pedir perdão a Deus, deixar de amar o próximo, né? Segundo mandamento, um dos primeiros mandamentos de Deus também. Tive raiva, fui desonesto, fui racista, fui preconceituoso, fui egoísta. Deve-se confessar. Deve-se confessar. Eu vou fazer o segundo mandamento aqui de Deus, que é tremendo também. Depois eu termino essa live, depois nós vamos com mais live sobre isso. Segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Muitas vezes as pessoas brincam ou dão risada com piadas com o nome de Deus. Falar o nome de Deus em vão, à toa. Jogar praga. Tomara que Deus te mande para o inferno. Pecado mortal, pecado grave. Tomara que Deus castigue você. Tomara que Deus... Quem somos nós para mandar Deus fazer alguma coisa contra aquele ser humano? Aqui na minha rua tem umas pessoas abençoadas, para não falar outro nome, que são, acho que nasceram para ser servos do demônio. Perturba de todo jeito. Eu devo abençoar essas pessoas, rezo pela conversão delas. Infelizmente, são pessoas que não conhecem a Deus, vazias e fazem de tudo para se preencher. Nem que tiver que atrapalhar a vida dos outros. Estabelecimento errado, lugar errado, são altos e outras coisas. Dá raiva? Dá. Fico nervoso? Fico, mas eu perdoo todos os dias eu rezo, perdoo e peço que Deus abençoe. Porque se eu jogar praga nelas, falar, na hora que Deus condena, vai ser pior. Estarei me condenando e condenando a pessoa. Não, essas pessoas, às vezes, elas têm certos vícios, atrapalham a vida da gente, ou tem alguns tipos de espécie de perturbação que acaba ocasionando, nos perturbando também. É porque não tem Deus. Não se ama nem a si próprio, são pessoas vazias. O mundo está assim hoje. Então devemos perdoar, não guardar mágoa das pessoas, não guardar ódio, não ser desonesto. Seja honesta com você mesmo, com Deus, com o seu próximo. Isso aqui é ainda do primeiro mandamento, viu? O segundo mandamento, né? O segundo mandamento, não tomar seu nome, santo nome em vão. Arranquei praga, como eu estava falando, né? Gerei falso. O segundo mandamento é pecado.
Gerar falso, em nome de Jesus ainda. Blasfêmia. Cuidado, blasfemar contra Deus. Faltei com a verdade e a sinceridade com alguma coisa, com alguém. E tem um pecado que não é perdoado contra o Espírito Santo. A pessoa morre dizendo que Deus nunca poderia perdoar. Judas Iscariotes é um exemplo. Judas Iscariotes traiu Jesus, mas ele seria perdoado se ele pedisse perdão a Deus, mas ele não aceitou o perdão de Deus, cometendo suicídio. Pecado contra o Espírito Santo. Esse Deus não perdoa. É bíblico, é mandamento, faz parte dos mandamentos de Deus. Blasfêmia, jurar falso, jogar praga, faltei com a verdade, não fui sincero. Tem que ser sincero com as pessoas. Senão, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o terceiro mandamento e depois eu vou fazer outra live, porque vai ter muitos conteúdos para esse ensinamento aqui, uma catequese. Terceiro mandamento, aí é o que eu falo. Guardar os domingos, dias e santos de guarda. Todo domingo eu devo comparecer na Santa Missa. Faça chuva, faça sol. Entre aspas. Abre aspas. Por exemplo, quando é que eu vou faltar na missa e não vai ser pecado mortal? Eu trabalhei no hospital uns tempos e eu ia na missa do sábado. À noite, porque já é a liturgia de domingo. Para mim poder trabalhar no domingo. E o hospital, tá? O hospital não tem como fechar, gente. Quem trabalha no hospital não está cometendo pecado, porque salvar vida. A igreja reconhece. E a pessoa, se os hospitais fecharem, não tiver enfermeiro para cuidar dos pacientes lá dentro, como é que vai ser? Vai morrer tudo de fome, sem medicamento, morre todo mundo. E Deus não quer que ninguém morra. Medicina também é um dom de Deus. E outros segmentos que não tem jeito, que tem que ter alguém de prontidão, né? Por exemplo, bombeiro. Tá pegando fogo na casa, hoje eu não trabalho domingo, deixa o fogo pegar. Destruir tudo. Não, salvar a vida, deixar de salvar a vida. Então, existe entendeu? Uma aspas aí que a igreja não condena pecado se a pessoa não for na missa domingo por esses motivos. Ou de repente vai visitar, não tem com quem fique em casa, alguém que precisa de cuidados, cadeirantes de cama. De repente só tem só você ali, não vai dar tempo de você ir na missa até chegar alguém para poder deixar você ir na missa. Você não estará cometendo esse pecado, você está fazendo a caridade. Não vai deixar uma pessoa que não sabe fazer suas coisas, necessidades especiais, né? Você não vai deixar a pessoa ali sozinha, né? Tem que ter cuidado, tem que ter alguém para cuidar. Vai faltar na missa por preguiça, por churrasco, como muita gente faz. Não adianta você ir na missa de quinta, sexta-feira, de sábado, de manhã, que é a liturgia normal, de sábado. Você estará em pecado se você não ir no domingo. Faltar na missa de domingos e dia de santos. Respeitei o dia do Senhor? Você respeitou esse dia? Você foi na missa? É a casa de Deus. Respeitei. Não incomodei as celebrações da Santa Missa. Isso aqui é... Todo domingo tem gente cometendo um pecado gravíssimo. Chega atrasado na missa. Atrapalha a missa. Porque chega atrasado, começa a procurar lugar para sentar. E fica tirando a atenção das pessoas, conversa na missa, não presta atenção na missa, é celular na missa. Pecado gravíssimo deve ser confessado, senão vai para o inferno, se morrer em estado de pecado assim. É pecado grave. Mandamentos de Deus, da igreja, de Deus. Não posso incomodar nas celebrações da missa, não posso incomodar. Eu tenho que fazer silêncio. A Santa Missa é culto a Deus. A culto à palavra de Deus, a adoração à palavra e a Jesus Eucarístico. Eu devo desligar o celular e participar da missa com devoção, com amor. Todo domingo, seja qual for a paróquia que eu for, ou ao santuário, seja qual for a igreja,
Missa dominical, a gente vê crianças brincando no meio na hora da missa, da consagração. Desculpa, eu sou a favor das crianças ir na missa, sim. Mas pai e mãe, dá educação para os seus filhos. Ensina em casa a participar da missa. Explica para eles o que é missa. Não leva brinquedo para a missa. A Santa Missa não é parque de diversões. Você será culpado do pecado deles. Você acha que não tem criança que às vezes que já tem um juízo, né? 7 anos, na razão, 8 anos, que criança ainda. Mas por não participar da missa direita, às vezes de repente faleceu, vai amargar no purgatório. E nós devemos dar educação para os nossos filhos, participar, ensinar bem. Nós devemos ser exemplos. Participar bem da missa. Desliga o celular. Chega meia hora antes da missa, vai para a capela se preparar. Padre Pio, ele colocava uma sugestão muito boa, reza o texto, dolorosos para contemplar o sacrifício, a paixão de Cristo, é o que vai acontecer na missa. Então, muito cuidado, isso aqui é o primeiro, terceiro, segundo e terceiro mandamento de Deus. A reflexão sobre isso, deve ser confessado todas as coisas que foi falado. Eu vou continuar com o quarto, quinto, sexto, sétimo e o nono mandamento e o 10º, mas em outro momento. Então você fica atento. Aqui é uma catequese. Isso aqui é uma catequese legítima de Deus, doutrina católica. Peço que você fique atento, ative o sininho aqui da live, porque provavelmente sexta-feira eu vou estar voltando a fazer isso. Se eu tiver tempo antes, eu faço antes. Quarto mandamento, quinto mandamento, sexto, o sétimo mandamento, o oitavo, e o nono, e o 10º. E depois nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja e os pecados capitais. Também vamos falar, tá falando. Porque a confissão tem tudo essa regra, esse exame de consciência. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E tem muita igreja que tem esses papelzinhos aqui, ó. Isso aqui é um papelzinho de preparação do santuário de Santa Teresinha aqui. Se você tiver condições de puxar na internet também, você pode puxar, fazendo exame de consciência, lendo os mandamentos de Deus e da igreja, e os pecados capitais também, que muitas vezes é bom de confessar eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Até a próxima apostolado. Estarei avisando. Então, por isso que você ativa o sininho, porque eu entrando aqui, você recebe notificações e você pode receber mais ensinamentos da Igreja Católica através do apostolado Cenáculo Mariano Oficial. Deus abençoe. Salve Maria.